Amém? Glória a Deus. Gente, se eu pudesse dizer algumas coisas que as pessoas não sabem que vão acontecer, pudesse trazer aqui algumas revelações, algumas notícias antecipadas. Antes de os jornais noticiarem algumas coisas, a gente tem revelação e conhecimento prévio. Certamente a gente se prepararia para aquelas coisas. Por exemplo, se você soubesse que haveria um grande tsunami que fosse invadir toda a Flórida. Flórida é plana, né? Então imagina um tsunami gigantesco que fosse lavar toda a Flórida. Você se prepararia para esse tipo de coisa, não? Se soubesse que haveria um grande terremoto que traria grande destruição, você se prepararia para isso. Se você soubesse que haveria uma grande crise econômica mundial que traria fome, falta de abastecimento, você se prepararia para essas coisas. Se você soubesse que haveria guerra, uma guerra nuclear, um ataque terrorista massivo, de grande poder de destruição, você se prepararia para essas coisas. Sabe que todas essas coisas já aconteceram na história da humanidade? E as pessoas não estavam preparadas, mas elas já aconteceram. E estão sujeitas a acontecer. Quando nós não sabemos, nós somos pegos de surpresa. Mas quando nós estamos preparados para aquilo, nós já não somos mais surpreendidos. Então, tudo aquilo que pode acontecer, que pode impactar fortemente a nossa vida, tendo conhecimento, a gente se prepara. Agora, imagina se você vivesse nos dias de Noé. Um senhor já de idade, cabeça branca, barba branca, e ele, durante 100 anos, passasse num lugar alto, cortando madeira, 10.000 árvores de cipreste, construindo uma arca, fazendo um navio, uma grande embarcação, longe do oceano, e num lugar onde nunca choveu, dizendo vai ter dilúvio. Então, o que é dilúvio? Eles não sabiam nem que era chuva. Você, se vivesse nos dias de Noé, você acreditaria nas coisas que ele estava dizendo? Que viria um grande dilúvio, que traria grande destruição para a humanidade? Sinceramente, você ia dizer o que a respeito de Noé? Doido. Maluco, mas foi o que pensaram a respeito dele. Que o cara era doido, não acreditaram. Agora Jesus ele fala que nos tempos da volta dele seriam como nos dias de Noé. Iam ter uns doidos por aí pregando os negócios a respeito da volta de Jesus Cristo, e que o povo fala, não, esse cara está doido, não é nada desse jeito, não é assim. Mas Jesus fala que muitos seriam surpreendidos, que por não se prepararem, por não entenderem os tempos, eles iam ser surpreendidos. Sabe para que eu estou aqui? Para dizer para você, desperta, noiva. Desperta, noiva, porque o noivo está vindo para buscar a sua noiva. E se você não estiver atento, se você não estiver preparado, se você não estiver focado nisso, você vai ser surpreendido. Mas nós não podemos ser surpreendidos em relação a esse assunto. Até porque a Bíblia nos ensina que nós não podemos ser surpreendidos. A Bíblia está cheia de fatos, de relatos, de histórias, de mensagens, de palavras proféticas ditas por Jesus, por profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos. Quase todas as cartas do Novo Testamento falam a respeito desse assunto, de um dia de juízo, que Deus vai trazer juízo sobre a humanidade, como trouxe sobre Sodoma e Gomorra, como trouxe nos dias de Noé, como em várias outras ocasiões trouxe juízo por causa do pecado da iniquidade do seu povo e de outros povos que não criam nele. E a Bíblia fala que haverá um grande e terrível dia do Senhor, e vai ser um dia de acerto, de prestação de contas, por causa dos pecados que a humanidade tem cometido, e a taça, o cálice de Deus já está cheio, já não está mais suportando tanta iniquidade, já não suporta tanta abominação. E esse dia está anunciado, e a Bíblia fala, se prepare para esse dia, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Agora, antes desse dia chegar, tem uma outra coisa que vai acontecer. Porque o Senhor vai poupar a noiva do Cordeiro. Ela não precisa passar pelo juízo que o mundo tem que passar. A noiva ela deve ser poupada. E ela deve ser arrancada da terra antes do juízo do Senhor chegar. E eu queria falar um pouco a respeito disso. Desse momento, desse tempo que pode acontecer a qualquer instante. E nós, como igreja, precisamos estar preparados. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Repete assim: repentina destruição. Como vêm as dores de parto, é que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Repete: surpresa. É um alerta à igreja. Nós devemos estar preparados para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja ele pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. As profecias que deveriam se cumprir antes do resgate do povo de Deus da terra estão cumpridos. Não há necessidade de acontecerem cumprimento de outras profecias. Eu até um tempo atrás eu acreditava que algumas coisas não precisariam acontecer, que o anticristo precisaria se manifestar, dentre outras profecias precisariam ser cumpridas. Mas eu tenho aprendido muito a respeito desse assunto. Aliás, eu tenho entendido o propósito da minha existência. Cada um de nós aqui tem um propósito de existência. Você não é um fruto do acaso. Você não é um acidente. Você não é um engano. Você não é equívoco. Você não é um erro. Às vezes até os pais podem não terem planejado o seu nascimento. Ou até podem não terem desejado o teu nascimento. Mas a sua existência, a sua vida, ela é causa de um propósito de Deus. Deus te escolheu. Independentemente dos teus pais terem te desejado, terem te planejado ou não, Deus é quem te planejou, Deus é quem te escolheu. E Deus não faz nada errado, tudo que Deus faz é perfeito. Então você é a realização de um projeto perfeito de Deus. Agora, tudo que Deus faz também tem propósito, Deus não faz nada sem propósito. Deus não pegou e falou: olha, eu vou criar aquela pessoa ali, vou colocar ela no mundo, vou dar corda para ver o que é que vira. Não, Deus já, antes da fundação do mundo, já determinou para a sua vida as coisas que Ele gostaria que você fizesse. E as escreveu em um livro, segundo está lá em Salmo 139. Todos os seus dias, aquilo que você deveria viver, já está previamente relatado, escrito, determinado por Deus. Ainda há pouco foi lido aqui Efésios no capítulo 2, e encerrou a leitura no versículo 10, quando fala que Deus de antemão escolheu as boas obras nas quais nós deveríamos andar. Os caminhos que nós deveríamos, Ele já alinhou, já determinou, antes da fundação do mundo. Estão escritos. Isso não quer dizer que eu vou fazer aquilo que Deus determinou. Não é uma biografia escrita, uma história escrita antes da nossa existência. É o projeto que foi escrito antes da nossa existência. E vai depender de mim e de você, se nós vamos viver isso ou não. E você tem um propósito. Você tem uma razão de existência. E uma das razões da sua existência é viver eternamente com o Senhor. A sua razão de existência nessa terra é cumprir uma missão. Mas além dessa vida, Deus tem um projeto superior para você, para toda a eternidade. E isso passa pelo arrebatamento da igreja. Deus quer te levar com Ele. Jesus, há 2000 anos atrás, Ele disse lá em João capítulo 14, falou: não se turbe vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não diria isso para vocês. Mas eu vou lá preparar lugar ainda, para que onde eu estou estejais vós também. Então, quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Isso é um voto, isso é um compromisso que o noivo fazia com uma noiva naquele tempo. Então, o noivo, quando ele entrava em aliança de noivado com a sua noiva, ele fazia um voto, ele fazia um compromisso dessa natureza com a moça, falou: olha, eu vou preparar lugar. Ele voltava para a casa do pai dele, ia preparar as coisas, e quando tivesse tudo pronto, ele vinha para buscar a sua noiva e levar para a celebração das bodas na casa do pai.
Jesus já estava anunciando aquilo que ele faria. E ele já foi e já preparou. Quero dizer para você que a festa do Cordeiro, as bodas do Cordeiro no céu já estão prontas, estão preparadas. Eu tenho pedido assim, eu tenho alguns desejos, algumas vontades assim que eu peço a Deus, e Deus tem normalmente respondido todos os meus desejos. E eu tenho hoje 2 sonhos de consumo. Eu tenho um consumo de eternidade, que é me casar com Cristo Jesus. Agora tenho um consumo, enquanto vivo nessa terra, de ver a sala das bodas antes de ser levado aos céus. Esse Deus ainda não me deu. Os outros sonhos de consumo espirituais que eu tive até agora, Deus já me deu. Falta ainda ele me mostrar a sala das bodas. Nem para o apóstolo João, ele mostrou em Apocalipse 19, porque lá João estava vendo muitas coisas acontecendo no céu. Mas quando chega na hora das bodas do Cordeiro, ele só ouve o anjo gritando, dizendo, olha, venham celebrar, porque já está preparada a festa, é a hora do casamento. Ele não viu ainda. Ele só ouviu. Lá no capítulo 19, no começo, ele está só ouvindo o relato de uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. E já está pronto, gente. Para quem gosta de comer, dá para tentar imaginar o que seria o banquete. Para quem gosta de coisa bonita, dá para tentar imaginar o que é decoração. Acho que não dá para imaginar, né? Dá para a gente pensar, o melhor que existe nessa terra é infinitamente pior daquele que vai ter nessa festa. Acho que, assim, um lanchinho do McDonald's aqui, né, se compararia a melhor banquete nessa terra, lá no céu não vai passar de um fast food, de um lanchinho rápido. Porque tudo que Jesus foi preparar é excelente. Ele fala, inclusive, que quando ele nos deu a ceia, aí já estou desviando um pouco da palavra, mas amém, a gente volta para ela. Quando ele instituiu a ceia, ele mandou que nós participássemos do pão e do vinho. Só que ele próprio falou, eu não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia. Falou, vocês vão ficar na terra tomando, participando do pão e do vinho para celebrar o sacrifício e anunciar a volta dele e a festa das bodas que vai haver. Quando ele vai poder cear novamente com a sua igreja. Mas ele fala, eu não vou mais tomar do fruto da videira. Então Jesus está com água na boca, está esperando a nossa chegada para ele poder cear com a gente. E está tudo pronto, gente. Agora, se o arrebatamento ele está para acontecer, ele pode vir a qualquer momento. E Paulo, quando fala a respeito disso, ele fala como uma mulher que está próxima do parto. Ela já está sentindo as dores. Uma mulher, quando ela está perto do parto, ela não sabe ainda, pelo menos, principalmente nessa época, quando o parto ele sempre era natural, ela não sabia o dia e a hora que ela ia dar à luz. Mas ela sabia que estava grávida. E ela sabia que já estava no 9º mês, então que a hora estava chegando a qualquer momento. E ele compara isso, que nós não devemos ignorar, nós não devemos desconhecer isso, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas estações e os tempos nós temos o dever, a obrigação de saber. Nós precisamos saber, porque a mulher que está para dar à luz, ela sabe que está grávida e sabe que está chegando a hora. E pode ser a qualquer instante. E assim está a volta de Jesus, pode ser a qualquer momento. Tudo já está preparado. Tudo já está pronto. Aqui Paulo ele fala assim, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Do que ele está dizendo? Sobre repentina destruição. Aparentemente, está tudo em ordem, está tudo tranquilo. Todas essas coisas que eu falei que a gente poderia pensar antes, um tsunami, um terremoto, um ataque terrorista, uma explosão, um grande acidente, uma grande catástrofe, foram coisas que aconteceram repentinamente, sem que as pessoas estivessem sabendo e preparadas para aquilo. E ele fala que também o dia do Senhor ele vem repentinamente, o juízo vem repentinamente. Vamos tentar imaginar aqui um cenário do arrebatamento da igreja. Vamos pensar, a igreja, repentinamente, como num piscar de olhos, como um relâmpago que sai de um lado para o outro, a igreja ela é tomada, ela é tirada da terra. Não há tempo para nada. De repente, num de repente de Deus, a igreja é levada. Sumiram milhões de pessoas em todos os continentes da terra. O que é que vai acontecer nesse exato momento?
Vão existir aviões que estão, os pilotos, o piloto é crente, sumiu o piloto. Piorou, porque o controlador de voo também é crente. Quem é que vai fazer a aeronave descer ao chão? E aí você tem assim aquela fileira de aeronaves para descer, e sumiu o controlador, sumiu o piloto, e aí os que tem não são suficientes. Vai haver com certeza queda de aeronaves com 300, 400 pessoas nos aviões. Vão ficar descontrolados. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a American Airlines não coloca piloto e copiloto cristão. Tem que ter um ímpio. Para não correr o risco, né? Não é verdade isso, pastora? Eu já ouvi essa história. Se for isso, é por sabedoria e conhecimento da palavra, né? Então é isso, perto. Acho que então quem cuida do controle aéreo também devia adotar o mesmo sistema. Não põe só crente lá para cuidar dos aviões, não, porque senão somos controladores, e mesmo que tenha o piloto ímpio lá, não vai conseguir pousar porque não tem controlador na terra para dizer quem é que vai. Como é que faz? Mas não só aeronaves vão se acidentar. Imagina, cai uma aeronave que vem tentando pousar, um pouso de emergência, ela cai na pista. A hora que ela cair na pista, interrompeu a pista e as outras aeronaves que estão esperando sua vez para descer. Como é que faz? As carretas, grandes truques, vão estar aí pelas rodovias, correndo aí a 70, 80 milhas por hora, e aí sumiu o motorista. Quem é que para isso? Vai ser um caos, repentina destruição. Maquinistas estão nos trens, metrôs, vão sumir, vão desaparecer. Acidente vai acontecer para todo lado, moto, carro, tudo desgovernado por aí. O cara que está operando uma grande máquina, um grande guindaste numa obra, ele está movimentando aquele guindaste, ele tem que parar do lado do prédio para fazer alguma operação e, de repente, sumiu o operador daquela máquina e a máquina continua, derruba o prédio, quem estiver em cima também, os trabalhadores. Repentina destruição. Não dá para a gente imaginar, mas todas as situações, mas algumas a gente pensa. Imagina lá, está lá o cirurgião fazendo uma cirurgia cardíaca, o paciente está aberto na mesa. E aí ele é crente arrebatado. Quem é que acaba a cirurgia daquele cara? Melhor sumir o paciente, né, do que o cirurgião. Mas haverá repentina destruição para todo lado. Agora, o que é que acontece logo depois disso? Haverá um caos econômico sem precedentes na história da humanidade. Imagina só as seguradoras, porque esses aviões, essas aeronaves e todas essas coisas aí, tudo está cheio de seguro. Agora as seguradoras, na hora que acontecer essa repentina destruição, sabe o que vai acontecer com elas? Vão quebrar. Elas não vão dar conta de pagar as apólices de seguro. E junto com as seguradoras, porque elas estão ligadas a uma instituição financeira, a um banco, vai arrastar o banco junto. Então, olha só o caos econômico que vem. Aí, sumiu um monte de gente. Sabe o que sumiu? Consumidor. Devedores. O cara tem financiamento do carro, da casa, empréstimos, financiamentos bancários. E aí, quem é que vai pagar a conta? O banco vai cobrar de quem? O devedor sumiu, o crédito está lá no banco, mas o devedor já não existe mais. Vai cobrar de quem? E aí são milhões. Vai quebrar instituições financeiras. Ou o cara tem um cartão de crédito, tem o cartão do banco, tem limite, cheque especial, tem limite no banco, tem o limite no cartão de crédito, e aí ele é arrebatado, os filhos têm os cartões, têm as senhas. Os filhos vão poder continuar usando o cartão de crédito do pai? Sacar descoberto na conta dele? Quem é que vai pagar essa conta depois? Imagina o caos. Vai ter que necessariamente haver um corte imediato do crédito. Necessariamente o crédito tem que parar. Tem que cortar. Primeiro porque não sabe quem está e quem não está. Desapareceu um monte de gente. O cara que tem uma indústria, ele tem um cliente excelente, sensacional, aquele cliente é ponta firme, fez uma encomenda gigantesca para ele, e aí ele, para poder atender aquele cliente que tem uma grande distribuição, uma rede de distribuição internacional, está esperando o seu fornecedor, o seu industrial fornecer o produto para ele, e aí só que é o seguinte, na hora que o produto está pronto para ser entregue, o cliente desaparece, é arrebatado.
E aí o cara que produziu tudo, o que ele fez? Ele pegou financiamento, ele pegou dinheiro no banco, teve que modernizar equipamento, contratou gente, comprou matéria-prima, está endividado, mas ele tem um cliente bom, porque ele entrega e recebe. Só que agora ele não tem mais o cliente para fornecer. E ele está com um mico na mão, porque ele está com toda a mercadoria preparada para entregar, não tem mais o cliente, não tem como reposicionar isso no mercado e ainda está devendo o banco. Vocês entenderam o problema? Gente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se é exatamente desse jeitinho, ou parecido com isso, eu não posso te assegurar. Mas eu imagino um cenário dessa maneira. Vai acontecer. Acredite ou não, vai acontecer. Não é dizer, virá um dilúvio. Ah, esse cara está louco. Pode pensar, não, isso é doideira, isso é loucura. Mas vai acontecer, porque está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, é verdadeiro e pronto. A Bíblia fala cerca de 845 vezes a respeito da volta de Jesus. Do mesmo jeito que ela falou a respeito da vinda de Jesus, são cerca de 300 vezes, eu não lembro a quantidade mais ou menos da vinda de Jesus. Fala, mas é cerca de 300 vezes que fala a respeito da vinda do Messias. E veio. Agora fala quase 3 vezes o que falou da vinda. Vai voltar. Porque tudo aquilo que a palavra de Deus diz, acreditem ou não, é verdadeiro e pronto. Ela não precisa que a gente acredite para que aconteça. Ela é fiel e verdadeira. Às vezes eu fico assim nos lugares onde eu estou, fico assim observando e pensando, pode ser agora. Pode acontecer a qualquer momento. Os bebês vão sumir tudo. Né? Imagina uma mulher grávida, de repente, assim, veio arrebatamento, ela murchou, cadê meu neném? Jesus levou. Não dá para a gente imaginar todas as situações, mas vai ser um caos. Vai ser um caos nessa terra. E pode ser a qualquer momento. Agora, havendo essa grande situação de desorganização, de caos na terra, sabe o que vai acontecer? Todos os líderes mundiais, eles vão se reunir imediatamente, porque não é mais um problema da América, não é um problema da Europa, não é um problema da Ásia, é um problema do planeta. Então, os grandes governantes mundiais, eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que se reunir rapidamente. E na hora que eles se reunirem, dentre eles, alguém vai ter que liderar a bagunça. Alguém vai ter que ter uma solução para o problema. Alguém vai ter que ter uma saída para o caos. Aí é o momento para o surgimento do anticristo. Ele já está por aí. Não se manifestou como anticristo. Mas na hora que acontecer o arrebatamento da igreja, e eles se reunirem, um dentre eles vai liderar os demais. E vai vir com soluções mágicas. Vai vir com propostas que resolvam, pelo menos, tirem a situação de crise do planeta Terra. Uma das coisas que vai acontecer imediatamente, vai se estabelecer uma lei marcial. Em muitas nações vai se estabelecer uma lei marcial. O exército vai ter que ir para a rua, porque vai estar tudo bagunçado. Sabe que quando existem crises assim, as pessoas elas perdem a noção. Imagina, está tudo desorganizado, tudo bagunçado, tudo em caos. Então as pessoas elas perdem a civilidade. Quando há uma enchente, quando há uma catástrofe, as pessoas começam a saquear supermercado e coisas dessa natureza. Então o exército vai para a rua e vai haver lei marcial. Não apenas isso. O que é que os governantes mundiais precisam resolver? Tem que resolver a economia. E imediatamente tem que resolver, porque o planeta Terra parou. Então tem que restabelecer a organização política, social e, sobre todas as coisas, a organização econômica, porque o mundo vive pela economia. Mas ele não consegue restabelecer, reorganizar e liberar novamente o crédito, se no mínimo não souber quem é que está e quem não está. Então vai ter que fazer um recenseamento mundial urgente. Urgente. Que assim, em menos de um mês, tem que fazer um recenseamento dos que ficaram. Quem é que está, quem não está? Você tem uma identificação, você tem um número de identidade, você tem um número de carteira de motorista, você tem um número social, você tem vários controles cadastrais. Mas vai haver necessidade de ter um controle cadastral mundial dos que permaneceram, dos que ficaram. Precisa ser dado um novo código, um novo número mundial para as pessoas que permaneceram. Ah, isso é loucura. Não, isso não é loucura, não. Isso é absolutamente verdade.
Isso está previsto, profetizado, anunciado diversas vezes na palavra de Deus. Vai acontecer. Agora, quando isso acontecer, alguém aparecer colocando ordem na casa, uma das coisas que ele vai fazer é estabelecer limite, controle sobre a área econômica, porque você consegue segurar as pessoas através do dinheiro. E o que o anticristo vai fazer quando ele assumir o poder, o controle, a direção, tendo a sua solução para a crise mundial? Só as pessoas que estiverem cadastradas é que vão poder comprar e vender. Quem que vai poder ter crédito? Quem que vai poder receber salário? Quem que vai poder vender? Quem que vai poder comprar? Quem que vai poder movimentar finanças? Só quem tiver recadastrado. Se você não tiver o seu CPF, o seu código de contribuinte, você não consegue ter uma conta bancária. Você não consegue ter uma conta de luz. Você não consegue ter uma conta de telefone. Você precisa ter aquele código, aquela numeração. E se você não tiver o novo cadastramento mundial, você não vai poder participar dessas coisas. Você está fora do sistema. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, a partir no versículos 16 e 17, diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ninguém possa comprar ou vender. Se não receber o seu número, o seu cadastro, na mão direita ou na testa, não pode nem comprar e nem vender. Você já se imaginou não podendo comprar ou vender? Já se imaginou não podendo ir ao supermercado? Já se imaginou não podendo parar o seu carro e abastecer num posto de combustível? Já se imaginou sem seu celular, sem sua energia elétrica, sem sua internet? Quem não estiver no sistema não vai ter acesso a essas coisas. Ah, mas isso é cruel, é muito cruel. E esse é o homem da iniquidade. Agora, muita gente vai receber a marca porque não vê outra alternativa, não vê outra saída. O que eu vou fazer? Eu não sei viver fora do sistema. Ah, eu tenho um trabalho para o governo, preciso receber o meu salário. Se eu não me recadastrar, eu não recebo. E a pessoa fala, bom, eu para poder continuar recebendo os meus honorários, os meus pagamentos, a minha renda, eu preciso estar recadastrado. E as pessoas vão se recadastrar. Na verdade, elas vão estar recebendo uma marca da besta, mas é só a concretização daquilo que elas já estão recebendo há muito tempo. Não conseguem viver fora de um sistema organizado, planejado, que a Bíblia fala um pouquinho antes, lá das bodas do Cordeiro, quando você chega nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, vai falar sobre o sistema babilônico. Fala ali que Satanás, ele embriagou as nações da terra, as culturas, os pensamentos, a arte, embriagou as nações da terra, os reis da terra e os mercadores da terra. Sabe o que é isso? Ele embriagou. Já conversaram com bêbado? Gente, conversar com bêbado é terrível, não é? Porque normalmente ele acha que ele sabe tudo e que ele está abafando, e às vezes você quer sair e ele pensa que ele está bem, na verdade ele é inconveniente, e ele fala, ele cospe em você, e você tenta ir, ele te segura e ele quer falar mais. Por quê? Porque o álcool entorpeceu a mente dele e ele não tem o domínio completo das suas funções cerebrais. Ele não está ciente de tudo que faz. Tanto é que ele não pode dirigir se estiver embriagado. E muitas outras coisas ele não pode fazer se estiver embriagado. Não vai poder fazer uma cirurgia. Não vai poder fazer um monte de coisa. Aí a Bíblia fala, lá em Apocalipse 18, que Satanás ele embriagou as nações da terra. O que é isso? A cultura, o pensamento. O que caracteriza um povo? A sua história, a sua religião, a sua cultura, a sua arte. E tudo isso está contaminado, embriagado pelo sistema babilônico. Mas não apenas isso, fala que também embriagou os reis da terra. O que é isso? Os governos, poder político, as autoridades, o poderio militar, as forças armadas. Também sem noção, embriagados pelo sistema do inferno. E os mercadores, também, do que está falando? Da economia.
O diabo não é bobo. Ele embriagou as nações, as culturas, o poderio político, militar e a economia. Só isso. Fala que estão embriagados. E aí há um chamado do Senhor, falou: sai fora, povo meu. Sai fora para não serem participantes dos seus flagelos, porque vem sobre eles juízo, porque vem sobre eles o dia do Senhor, e para que o meu povo não seja participante do seu castigo, dos seus flagelos, tem que sair fora. Não pode estar agarrado a essas coisas. Não pode participar dessas coisas, porque o cristão, ele não pertence a esse mundo, e ele não pode amar esse mundo, não pode viver segundo as coisas desse mundo. Nós somos, a igreja são aqueles que são chamados para fora, tirados para fora. Jesus, ele veio para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, é tirar para fora. E temos que sair disso. Não podemos estar emaranhados, arraigados a esse tipo de coisa. Quando houver essa repentina destruição e que o domínio do anticristo se estabelecer sobre a terra, virão os piores dias da história da humanidade. Ah, não, mas pior do que alguns tempos que se passaram aí, Império das Trevas, no período da Inquisição, as trevas, quando não existia um Estado de Direito estabelecido, selvageria. Não, nunca vai voltar a ser como era e jamais pode ser pior. Não, quem disse que vai ser pior foi Jesus Cristo. Em Mateus 24, 21, ele fala o seguinte: porque nesse tempo, ele está falando aqui na mensagem, no sermão profético dele, Mateus 24, falando das coisas que haveriam de acontecer. Fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, sofrimento, desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá jamais dias como esses. Então, os piores dias da terra estão por vir. Pastor, você veio aqui para dizer isso? Não, só estou dizendo o que a Bíblia está falando. Nunca existiram dias tão ruins e jamais haverão dias tão maus como aqueles que estão por acontecer. Quem ficar nesses dias, primeiro, vai ser perseguido pelo anticristo, porque ele vai se impor sobre todas as nações, sobre todos os povos. Ele vai governar. E não é um governo de paz, de justiça e de alegria. É um governo de engano, mas um governo cruel, de opressão. Quem receber a marca da besta nesses dias, não tem mais como ser salvo, porque a Bíblia já falou, recebeu a marca, não vai mais ser salvo. Não existe possibilidade de arrependimento, porque aquilo lá está só sacramentando que pertence ao império das trevas, que pertence a Satanás. A pessoa que recebeu a marca já pertence e não tem mais como ser desmarcada. Já é dele. Nesses dias haverá dores e grande tribulação sobre toda a terra. Em Apocalipse 6 fala assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, no verso 12 até o 17. E sobreveio grande terremoto. Coisas que vão acontecer estão relatadas, assim, muitas delas em Apocalipse. O sol se tornará negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus cairão pela terra. Olha só, vai haver saraivada de pedra na terra. Deus vai estar tirando pedra do pecador. Aquilo que ele mandou fazer lá na lei, no passado, e que nós estamos livres desse tipo de castigo durante a graça, nesse tempo do juízo, o próprio Deus vai tirar pedra. Como a figueira, as estrelas cairão do céu pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrolava. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Olha o que os terremotos e os tsunamis vão fazer. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Porque muitas pessoas vão tentar não serem perseguidas pelo anticristo,
e recebem a sua marca, mas não conseguem se esconder da ira de Deus. Se você estiver ali alinhado com o poder do anticristo, amiguinho do poder, amiguinho do governo mundial, você não consegue se esconder da ira de Deus. Pode não ser perseguido pelos homens, mas aqueles que se alinharem com esse poder de iniquidade serão perseguidos por Deus. Olha, se você ficar nesse dia, tudo que você fez até agora, tudo que você constituiu, presta atenção que isso é sério, tudo que você constituiu de bens e de patrimônios não vai valer mais nada. Não vai valer mais nada, a não ser que você aceite a marca da besta. Daí, bom, aí você já determinou sua eternidade. Mas se você rejeitar a marca da besta, tudo que você tem, o seu carro não vale mais nada, porque você não vai mais pôr combustível nele. A sua casa não vale mais nada, você não pode ter nem energia elétrica nela. A sua empresa, suas terras, seus negócios, tudo que você tem não vale mais nada. Porque tudo depende de movimentação econômica, financeira. E nada disso vai ser lhe dado de direito de fazer. Todas essas coisas vão estar impedidas para você. Então, tudo que você conquistou na sua vida, física, material, não vale mais absolutamente nada. Tudo que você tiver, ou você se sujeita ao anticristo, ou então ele vai tomar de você, vai te perseguir, e você não pode fazer mais coisa alguma com isso. Então, às vezes, os seus sonhos, uma vida inteira de trabalho árduo, de suor, de dedicação, de esforço, sonhos e projetos de uma vida toda, simplesmente ruíram. Simplesmente se acabaram. Se você ficar, eu tenho ensinado lá na nossa igreja, falo, olha gente, quem ficar, já estou até distribuindo os cargos lá, pastor. Tem gente que quer cargo, quer não sei o quê, fala, olha, depois do arrebatamento pode assumir a tesouraria, você pode assumir o diretor da presidência. Já estou distribuindo os cargos, para quem quiser ficar depois do arrebatamento, os cargos já estão disponíveis. Mas se você ficar e você conseguir, corre para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque algumas passagens bíblicas falam que lá nesse tempo, no tempo do juízo, em Jerusalém haverá segurança. Lá haverá salvação. E quando fala assim de salvação, não fala da salvação eterna, fala da salvação, assim como uma pessoa que foi livre, como Ló, que foi livre, que foi salvo de Sodoma e Gomorra. Salvação física, de uma destruição. Jerusalém estará protegida. Nem todo Israel estará protegido, mas Jerusalém estará protegida. Lembrem-se, por exemplo, o norte de Israel eu sei que não está protegido, a Galileia não está, porque a guerra do Armagedon vai acontecer no vale de Jezreel. E naquele vale ele está para baixo, ele está entre Jerusalém e a Galileia. Então tudo que tiver para cima, os tanques inimigos já avançaram por cima. Então vai para Jerusalém, o lugar que vai haver segurança. Vai ser um lugar bom, tranquilo, maravilhoso? Não posso te assegurar. Mas dá uma olhadinha lá em Joel no capítulo 2, em Obadias capítulo 1, fala, olha, lá vai ter segurança. Melhor lugar do mundo para se estar, porque o mundo vai estar passando o pior tempo da sua história. Mas Jerusalém vai ser o melhor lugar. Então corre para lá, mas eu acho também que as companhias aéreas vão parar durante algum tempo. Então vai ser muito difícil, nós que estamos aqui do outro lado do oceano, correr para Jerusalém. Então corre para o mato, corre para as cavernas, corre para as montanhas. Aqui não tem montanha, né? Na Flórida não tem montanha. Nem caverna também não tem caverna. Vai ter que correr para o mato. Sabe por que Deus fala assim para os anjos não tocarem na erva? Porque muita gente vai estar se alimentando das ervas. Nabucodonosor pastou, não pastou? Vai ter muita gente pastando nesse tempo. Comendo capim, comendo folha, casca de árvore, o que der, porque não vai se sujeitar ao sistema, vai ter que fugir do sistema, vai ter que sair da cidade. Vai ter que se ocultar. Bom, aqui pelo menos tem muito lugar assim de natureza, né? Dá para pescar. Dá para sobreviver. Tem pesca, né? Tem caça. Carne de jacaré é boa. Vão ter que comer carne de jacaré. Ninguém quer isso, né, gente? Então, olha, não seja pego de surpresa.
Para que ficar? Para que passar por uma situação dessa? Vale a pena isso? Compensa isso? Nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos ser surpreendidos. Nós não precisamos ser pegos de surpresa. Nós não precisamos passar por essas coisas. Paulo fala assim: mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, como é que ele fala? Não estejam em... Porque se você estiver em trevas, você vai ser surpreendido. Quando? Nesse momento, nesse dia, não seja encontrado de maneira errada. Sabe que quando Jesus voltar, ele vai encontrar 4 tipos de pessoas na face da terra. Pessoas que nunca ouviram falar a respeito da volta dele. Existem muitas pessoas que nunca ouviram falar. Elas não vão ser levadas na volta invisível do arrebatamento. Não vão ser levadas, nunca ouviram falar. Ele vai encontrar um segundo tipo de pessoas. São pessoas que ouviram e não creram. Vocês já não estão mais no primeiro tipo de pessoas, amém? Todos aqui já sabem. Agora existem pessoas que ouviram e não acreditaram. Eu espero que você não se encontre nesse grupo também. Trata de crer. Trata de acreditar, porque é verdade. Amém. Agora, um terceiro tipo de pessoas. Pessoas que ouviram, que creram, mas não tomaram posição em relação a isso. Não se prepararam. E aí vai pegar muita gente. Ouviu, crê, sabe que é verdade, mas só sabe, não tomou posição, não fez nada, não agiu de acordo com aquilo que crê. Continua agindo como se não cresce, como se nada fosse acontecer. Vão ser pegas de surpresa. E o quarto tipo de pessoa são aquelas que ouviram, creram e se posicionaram, se alinharam, se prepararam para esse dia. Agora há pouco nós cantamos uma canção que fala do noivo. Eu sou só noivo e eu quero noivo. Lá em Mateus capítulo 25 fala de 10 virgens, não são 5 virgens e 5 prostitutas, são 10 virgens. Todas elas estão esperando pelo noivo. Todas elas têm óleo. Algumas têm pouco. Não tem óleo de reserva. Mas todos estão esperando pelo noivo. Quem é que espera pelo noivo, gente? Quem é que é virgem? Agora, uma parte da igreja não estava preparada. E aí, quando ele chega repentinamente, ouve-se uma voz: eis o noivo, saiu ao seu encontro, porque as 10 dormiram. Então, isso é profecia bíblica. Toda a igreja dormiu. E aí, na hora da chegada dele, alguém grita: eis o noivo, se prepara e saia lá ao seu encontro. E uma parte da igreja sai preparada e encontra-se com ele e entra nas bodas do Cordeiro. Mas uma parte não entrou. E eu estou dizendo aqui, eis o noivo. Desperta, noiva. Desperta, noiva. Porque o noivo já está preparado. As bodas do Cordeiro já estão prontas. E ele já está vindo para buscar a sua noiva. E você precisa ser daquelas prudentes que estavam preparadas para se encontrar com ele. Podia estar dormindo até agora. Você podia estar cochilando em relação a esse assunto. Distraído com outras coisas. Mas é tempo de perder a distração, de acordar, de despertar. Eu me converti por causa disso. Fui criado no lar evangélico. Ia na escola bíblica dominical numa igreja batista quando pequeno. Até os meus 11 anos de idade. Então, me foi inculcada a palavra. Mas dos 12 aos 18, eu andei errante, buscando prazer, satisfação na vida. Mas quando começaram, eu tinha 18 anos, quando me chamaram, alguns amigos começaram a fazer um estudo a respeito da volta de Jesus. E eu sabia que aquilo era verdade, porque eu tinha aprendido sobre a palavra e a palavra é verdadeira. E ainda que eu não soubesse todas as coisas da Bíblia, eu acreditava na Bíblia, ainda que eu estivesse vivendo fora da palavra. E aí, quando eu vi um estudo do pastor Enéas Tonini, que fez 100 anos agora de idade, a respeito da volta de Jesus, falei, eu preciso me preparar, porque é real, isso vai acontecer, e eu sou daqueles que ouviu, creu e não tomou atitude, não fez coisa alguma, então eu preciso me alinhar, preciso me preparar para isso.
E desde então que eu tenho me preparado para isso, e Deus me tem falado a respeito desse assunto constantemente. As revelações que Deus me dá, a maior parte delas estão relacionadas a isso. A respeito das bodas do Cordeiro, Deus mudou a minha vida com entendimento e revelação a respeito da boda do Cordeiro, que não dá para a gente compartilhar sobre isso hoje. Mas nós não precisamos ser pegos de surpresa. Nós precisamos sim estar preparados. E como é que é estar preparado? É não andar em trevas. Não seja encontrado no lugar fazendo a coisa errada no dia. Sabe que isso é tão importante que Paulo ele fala assim no dia, e Jesus ele fala assim, vigiai e orai o tempo todo. Sabe por quê? Você não sabe o dia e a hora, então você precisa estar vigiando no dia e na hora. Uai, porque corre risco quem não estiver vigiando no dia e na hora? Sim, senão Jesus não mandava vigiar o tempo todo. Por que ele falou o dia e a hora? Porque você tem que estar vigiando naquela hora. Não adianta, você pega aí um piloto de automobilismo e ele fez a corrida perfeita. Desde o começo, está disparado na frente. Só que na última volta, na última curva, ele vacila. Não ganha a corrida. Rodou, saiu para fora da pista. Foi perfeita a corrida dele. Mas aí, dançou. Paulo ele dizia assim, olha, eu sigo para o alvo, não que já tenha alcançado. Do que Paulo está falando? Ele não tinha salvação, ele cria na salvação dele. Mas tinha alguma coisa que fala, ainda não alcancei. E ainda dizia assim, eu esmurro o meu próprio corpo, para tendo pregado a muitos, não venha a ser eu mesmo desqualificado. Na hora de selecionar, esse vem, esse não, esse vem, esse não, esse vem, esse não. Paulo falava, eu não posso ter pregado para muitos e ainda eu ser desqualificado. Então ele estava ali, vigiando, se policiando o tempo todo, o próprio apóstolo Paulo. Se Paulo levava isso a sério, por que é que eu não vou levar? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você não tem convicção de que você está pronto para isso, algumas coisas você pode fazer. A primeira delas é se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Se Ele não é dono da sua vida. Se Ele não é o teu Senhor, verdadeiramente. Eu não estou dizendo, um dia eu levantei a mão e eu fiz uma oração de entrega, mas não aconteceu nada. Continuou com os mesmos hábitos, costumes, ou mudou quase nada. Houve assim, mudou de religião, mas não mudou de caráter. Não adianta de nada. Estou dizendo assim, se ele não é o dono, e o dono é quem tem poder, autoridade e posse. Se ele não é o dono da tua vida, você precisa se entregar completamente para ele. Completamente. Tem que renunciar à sua própria direção, seu próprio eu, seu próprio querer, para deixar ele assumir a direção, o controle pleno do seu viver. Deixar os pecados, deixar ele transformar a sua vida, mudar o seu caráter, a sua natureza, você ser uma nova pessoa, não um velho homem, assim, maquiado, reformado, mas alguém novo. Alguém novo, totalmente transformado pelo Senhor. Se você ainda não tem essa experiência, se você não está vivendo assim, então você precisa disso. Você precisa dar a sua vida para Ele, falar, Senhor, eu te entrego a minha vida. Sabe que quando eu me converti aos 18 anos, dos 12 eu fui doutrinado numa igreja, até os 11. Com 12 anos eu resolvi curtir a vida, até os 18. E aí eu usei drogas, busquei prazer em todas as coisas que eu podia encontrar. Vida leviana, matava aula, pega, carro, sinuca, mulherada, boates, essas coisas que eu gostava. Só que daí quando eu estava sendo ministrado a respeito da volta de Jesus, um dia eu fui numa igreja, fui num culto. E aí naquele culto o pastor ele chamou as pessoas para fazer uma introspecção, uma reflexão, que ia ser ministrada a ceia. E numa igreja batista só participava da ceia os membros da igreja. O pessoal do louvor pode vir. E naquele momento ele leu lá em 1 Coríntios capítulo 11.
E ele falou, olha, todo mundo aqui, antes de participar da ceia, vai fazer uma análise interior. E vai olhar os seus pecados. E vai se ajustar com Deus primeiramente. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se você brigou com a tua mulher, primeiro você acerta a sua vida, antes de participar da ceia. Eu não ia participar da ceia, eu não era batizado e não era membro daquela igreja. E era o costume só participar da ceia aqueles que já eram batizados e membros de uma igreja. Não era a minha condição, mas eu fiz conforme a orientação do pastor. Eu baixei a minha cabeça, fechei os meus olhos, olhei para dentro de mim. E eu comecei a ver todos os meus pecados dentro de mim. E comecei a dizer assim para ele, nominalmente. Falei, Deus, eu sou um péssimo filho, rebelde aos meus pais. Eles não têm controle sobre mim. Com 14 anos eles me mandaram para o internato. Fiquei 1 ano, daí o internato me devolveu para os meus pais porque também não me aguentaram. 3 vezes eu fui expulso de escola. Com 17 anos já tinha tido 5 doenças venéreas. Vivia uma vida de promiscuidade. Daí eu falei para Deus, Deus, eu me tornei isso. Deus, eu sou isso. Rebelde, violento com os meus irmãos. Um prostituto. Vivo no meio das coisas impuras. Bebidas, cigarros, vícios, drogas, mulherada, boate, prostíbulos. Assim era a minha vida. Eu comecei a dar nome de cada um dos meus pecados para Deus. Ah, mas eu não faço nada disso. Não importa, se você mente, se você tem uma maldade, uma malícia qualquer que seja no seu coração, você precisa ser perdoado disso, precisa ser purificado disso. Eu tinha muitos pecados. E quando eu comecei a dizer para Deus, Deus, eu sou assim, eu sou um pecador, e eu me tornei isso, eu não sei ser de outro jeito, eu só sei ser desse jeito. Me tornei isso, Deus. Só que eu cansei de ser isso, eu não quero mais ser isso. E eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me transforme, porque eu não tenho forças em mim mesmo. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Naquela noite eu vi Deus falar assim, eu te recebo, meu filho. Deus falou ao meu ouvido, eu te recebo, meu filho. Nem todas as pessoas, quando elas fazem confissão de pecado, Deus fala assim tão claramente como falou naquela noite comigo. Mas Ele ouve. E a palavra de Deus fala assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe que eu tinha tentado parar com alguns vícios, por exemplo, cigarro, eu tinha tentado parar várias vezes. Mas eu fiz essa oração num domingo, na segunda-feira não precisei mais fumar. Já não bebi mais, já não usei droga, já não prostituí. Não fiz mais nada daquelas coisas que eu confessei, pedi perdão e pedi para que Ele me transformasse. Ele me perdoou e me arrancou todos aqueles pecados. Genuinamente, fui transformado. Até os meus relacionamentos e as minhas amizades mudaram. Porque as pessoas com quem eu convivia só queriam aquelas coisas que eu fazia. E eu fui transformado e eles não. Ainda tentei conviver com eles, mas não deu mais certo. Porque a nossa mente, nossa cabeça, nossos desejos já estavam para outras direções. Então, se você ainda não tem uma experiência como essa, você precisa se entregar para o Senhor Jesus. Agora, se você já fez isso, mas existe ainda alguma coisa na sua vida, ou quem sabe você fez isso e você se distanciou, se afastou, porque eu experimentei isso também na minha vida. Depois de ter sido transformado, teve um tempo que eu me afastei de Deus. Fiquei um crente desviado. E o Senhor me resgatou, me buscou lá. Eu tive que reconsertar as coisas com Deus. E quem sabe você já teve uma experiência de entrega, de salvação. Mas você se afastou. As concupiscências, atrações do mundo te levaram para longe do Senhor. Então você precisa voltar imediatamente. Porque você não precisa ser surpreendido, ser encontrado na volta dele, longe dele. Então é a noite hoje de você voltar para o Senhor. Ou pode ser que você nunca se afastou, mas existe alguma coisa ainda na sua vida que ainda faz divisão, que ainda faz separação entre você e Ele. Paulo fala assim, que ninguém seja encontrado em trevas. Ninguém seja encontrado em trevas esse dia. E ele estava escrevendo para a igreja. Não estava escrevendo para os ímpios, para os incrédulos. Estava escrevendo para as igrejas.
ninguém seja encontrado em trevas, praticando coisas ocultas. Coisas que as pessoas não sabem. Coisas escondidas, ocultas. Pecados escondidos. Coisa que nunca te largou, que você nunca conseguiu largar, nunca conseguiu abandonar. Saiba que isso faz separação entre você e Deus. Ele vem para buscar uma noiva santa. Sabe que a noiva que está lá em Apocalipse 19, ela está de vestiduras brancas, limpas, de linho finíssimo, puro, resplandecente, sem mancha, sem pecado. Ela está ataviada com os atos de justiça, com as coisas que ela faz que Deus aprova. É isso aí, meu filho. É desse jeito, tudo que você faz que Deus aprova, fala, isso é um ato de justiça. Dikaioma é a palavra grega. Ato de justiça não é só ajudar o necessitado, mas inclusive ajudar o necessitado. E talvez até principalmente ajudar o necessitado. Mas tudo aquilo que você faz que Deus aprova é um dikaioma, atos de justiça. E você tece, você que a noiva, ela tem um vestido, ela tem veste. E a veste dela é feita pelos atos aprovados por Deus. E pode ter certeza que as vestes da noiva não são de pouco pano. Você precisa ter muito ato de justiça. Tem que ter muito pano. Muito linho finíssimo. Essa é a noiva que ele vem buscar. Essa é a noiva que ele vem buscar. Então eu queria que você fizesse uma reflexão a respeito disso. Você tem vigiado? Se acontecer repentinamente, qual a sua situação? Qual é o seu estado? Qual o teu estado? Ah, mas esse evangelho eu não quero. Não existe outro. Não existe outro. Existe religião. Existem muitas outras religiões. Mas o evangelho é um só. O evangelho não muda a religião. O evangelho muda o caráter. O evangelho muda a vida. O evangelho muda a pessoa, transforma. O evangelho não maquia. Ele transforma. Só existe um evangelho. Só existe um evangelho. Se aconteceu hoje, você está seguro que você vai? Se preparou? Tem se preparado? Tem pensado nisso todos os dias? Está focado nisso todos os dias? Porque uma noiva pensa no seu casamento todos os dias. É ou não é verdade? Tem alguma noiva aqui? Tem alguém aqui se preparando para o casamento? Você sabe, todos os dias você pensa no seu casamento? Qual o dia mais importante da sua vida? Seu casamento. Qual o dia mais importante para a tua vida? Se você é noiva do Cordeiro, o dia mais importante na sua vida é o dia da volta dele para te buscar. Não é o dia da sua formatura. Não é o dia que você vai conquistar alguma coisa, quando você vai pegar um carro zero na concessionária. Não é o dia da inauguração do seu negócio. Não é o dia de receber uma grande renda, uma grande recompensa terrena. O dia mais importante para a noiva é o dia que ele vem buscar. E a noiva pensa nisso todos os dias. E eu penso nisso todos os meus dias. Eu penso na volta dele para me buscar todos os meus dias. E noiva que é noiva, pensa nele todos os dias. Quem quer Jesus, pensa nele todos os dias. Não naquilo que ele tem para fazer aqui. Paulo fala assim, olha, se é que vocês foram ressuscitados com Cristo, então pensai nas coisas lá do alto, onde Jesus está assentado à destra do Pai, e não nas coisas aqui da terra. Onde é que está a sua mente? A religião tem feito as pessoas andarem de cabeça para baixo. Mas o Evangelho manda você andar com a cabeça, com o olhar para cima. É os pés no chão, mas a cabeça virada para cima, os olhos no alto. Você tem que ter planos, projetos para os próximos 50 anos nessa terra. Alguns aqui muito mais do que 50 anos. Faça planos para 100 anos nessa terra. Mas esteja pronto a cada momento. Esteja pronto hoje. Esteja pronto daqui a pouco. Esteja pronto amanhã. Porque pode acontecer repentinamente. E eu queria orar por você. Se você não se sente preparado.
Se você ainda não fez uma entrega verdadeira, se Jesus não é o Senhor da sua vida, eu quero orar por você, para que Ele seja o Senhor da sua vida, mas isso é uma decisão sua. O que eu orar não vai te transformar, é a tua oração, é a tua entrega pessoal que pode te transformar. A decisão é individual, é pessoal. Se você também já conhece Jesus, já entregou a vida a Jesus, mas você está afastado, e é hora de você voltar para Ele, também quero orar por você. Ou se você já é crente, não está desviado, mas ainda não está seguro, porque existem coisas na sua vida que ainda te afastam dEle. E sabe, o inimigo ele usa muitas coisas. A Bíblia fala assim que todos aqueles que amam a mentira, que praticam a mentira, não herdarão o reino dos céus. Às vezes pode ser uma mentira. Às vezes é porneia. Porneia é a palavra usada no grego. E ela serve para todo tipo de pecado sexual. Todo relacionamento sexual fora do casamento. A palavra porneia se aplica a todas elas. Ao adultério, à prostituição, à fornicação, ao homossexualismo. Todo tipo de pecado sexual. Fala que aqueles que cometem a porneia não herdarão o reino dos céus. Que todos os idólatras, e a avareza é idolatria. Todo avarento que é idólatra não herdará o reino dos céus. Então a igreja do Senhor, a Bíblia ela foi escrita para a igreja. O Apocalipse foi escrito para a igreja. As cartas de Paulo foram escritas para a igreja. Alertam a igreja a respeito disso. Não entrarão no reino dos céus que tais coisas praticam. E pode ser que alguma coisa esteja te impedindo de ser levado pelo Senhor. E eu queria orar por você. Se você se sente em uma dessas condições, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer voltar para Jesus, ou se você quer abandonar alguma coisa que tem te impedido, e você quer tomar uma decisão, falar, eu vou me preparar todos os dias para me encontrar com o seu Senhor. Daqui para frente, o dia mais importante na minha vida é a volta do Senhor Jesus e o meu encontro com Ele. Não as coisas terrenas, mas as coisas celestiais. Eu quero que você saia desse lugar, eu quero orar por você aqui à frente. Quem está aqui nessa condição, vem aqui. Quero que você saia do seu lugar, vem aqui, quero orar por você. Vem aqui. Não olhe para as pessoas agora, ore por você. Ore por você, ore pela sua vida. Veja em você o que é que está faltando, o que é que não está legal, o que é que não está pronto. Vem aqui entregando para o Senhor. Sai do seu lugar como um ato de coragem, de fé, consagrando, entregando ao Senhor aquilo que Ele não está no controle ainda. Sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero orar por você. Quero te abençoar, quero concordar com a sua entrega. Quero concordar com a sua entrega. Eu sei que tem mais gente que precisa fazer a entrega. Sabe que quando o Senhor me chamou para ser um pregador da palavra, pastor, eu ainda era muito novo. E num congresso missionário, a Valnice Milhomens, ela era missionária na África. E ela pregou, e eu não lembro muito da mensagem dela, mas o hino que foi tocado no apelo foi um que falava assim, tudo entregarei, tudo entregarei. E naquela época eu era um cristão, estava com uns 3 anos de convertido. E Deus tinha me livrado de tantas coisas, mas aí com 3 anos de convertido eu já tinha voltado a praticar 2 pecados na minha vida. Então eu estava levando uma vida assim, certinha para todo mundo, mas escondido eu tinha 2 pecados. Que tinha sido livre antes, e voltei a praticar 2 pecados. E daí naquela noite, enquanto ela cantava, e a igreja cantava, tudo entregarei, o Senhor me chamava assim, entrega, eu quero te usar, mas você tem 2 pecados que você precisa deixar para trás. A igreja inteira foi à frente, e eu não consegui ir, fiquei sentado no meu lugar lá chorando, porque era muito difícil largar aquilo. Eu ainda tentei negociar, Deus, eu entrego um e seguro o outro, pode ser? Naquela hora eu não consegui entregar os 2, mas depois eu entreguei. Então eu sei que às vezes a gente luta, às vezes não é fácil.
Às vezes não é fácil, mas eu quero te incentivar, vale a pena. Vale a pena, porque quando tudo parecer bem, virá repentina destruição e você não precisa passar por isso. Você pode subir. Você pode subir. Quem mais? Quem mais vem à frente? Quem mais vem à frente? Glória a Deus.